Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a Conhecer Concursos. Aqui quem fala é o professor César Neves. A gente, então, tem um bate-papo, uma conversa sobre o concurso de Cubatão. O concurso de Cubatão é a reaplicação da prova. A gente sabe aí a novela que teve com relação à prova, e aí já vou deixar bem claro isso com você. Pula, pula, já passou. Então, não é o momento da gente ficar reclamando, murmurando. Por quê? Porque a justiça determinou que é a reaplicação da prova. E vamos olhar para o lado positivo das coisas. Ah, mas a minha nota foi tão alta, a sua e da torcida do Flamengo. Desculpa ser bem sincero, a sua e da torcida do Flamengo. Todo mundo foi bem nessa prova. Deu para entender? Por que foi bem? Porque não tinha pedagógico. Tão simples assim. Então, por favor, gente, vamos focar na nova prova. É isso. Às vezes a verdade dói, mas ela é necessária. A justiça falou, não pode. Tem que reaplicar a prova. Ótimo. E o que tem que ser reaplicado para todo mundo? Não, é só para quem fez a prova. Quem teve o trabalho, quem teve a possibilidade de ir naquele dia, ou seja, tá top, gente. É a melhor das situações, tirando esse problema ruim. Claro que as pessoas viajaram, tiveram um custo de hospedagem, tiveram o problema de transporte, sabemos dessas questões todas, mas passou. E você sabe que o poder público, ele precisa garantir o dano menor, e o dano menor é dessa maneira, tá bom? Então, a partir de agora, você tem aí quase que 2 meses para correr atrás dessa prova. É isso. Então, não há novidade, vamos aqui projetar a nossa tela para que a gente possa entrar no site do IBAN. Vamos lembrar de uma coisa, gente. Quem está aí no Guarujá sabe que o IBAN esteve aí nos últimos dias com um problema no seu site. O IBAN tinha mudado a nomenclatura, era novo IBAN, alguém aí hackeou, aconteceu alguma coisa, deu uma OBO para eles lá. E aí eles voltaram com o IBAN SP, então alterou algumas coisas, e eles estão até, inclusive, com um recado lá na página, né? Aí teve pessoas que tiveram dificuldade de fazer inscrição lá no Guarujá, entravam algumas coisas, estavam com um certo problema. Por isso que houve aí o adiamento da prova do Guarujá, que até hoje, né? A inscrição da prova é até hoje. Então, por isso que teve uma instabilidade aí na plataforma. Muito bem. Então, vamos lá. Nós vamos ao concurso de Cubatão. É um concurso que está em quê? Em andamento, tá? É um concurso que está em andamento. Nós vamos lá no final. Era a última página. Vamos ver se está na última página. Vamos na última página. Olha lá. Última página. Concurso de Cubatão, concurso 01 de 2024. Aí eles colocam aqui uma atenção importante, porque está em amarelo. Ontem só saiu na parte do edital de Cubatão, ou seja, do, do Diário Oficial. Agora saiu aqui, ó. Saiu aqui na página do IBAN. Então, nós temos o edital de abertura, sim, é o mesmo, não mudou nada. Então, você vai seguir o edital que está aqui. Claro que vai mudar as datas, né? E mudou aqui, tem agora um novo comunicado, retomada do concurso. Essa retomada do concurso saiu lá no Diário Oficial e saiu em todas as redes, né? Então, vai ser feita a reaplicação da nossa prova, tá? No dia 23 de novembro. Numa semana antes, mais ou menos, dia 14, vai sair a publicação dos locais da prova e da relação dos candidatos. Só vai fazer a prova quem fez a prova lá no ano passado, na véspera do Papai Noel chegar. Isso, foi lá perto do Natal. Então, aquela turma que fez a prova fará a prova aqui novamente, ok? É isso, tá? Tudo igual. Então, vamos nos atentar ao que aqui? Claro que eles vão pegar
bem pesado na parte que nós cobramos que eles pegassem, que foi o pedagógico. Eles não cobraram o pedagógico. Logo, eles vão cobrar o pedagógico. Então, por favor, gente, foca nisso, ó. Foca no estudo dos pedagógicos. São muitos livros, tá? Então, você vai focar no estudo dos pedagógicos, tá bom? Espera aí que eu entrei no lugar errado aqui. Espera aí, pedagógicos dos professores. É o pedagógico dos professores, tá? Enfim, então vamos focar no pedagógico, por favor, tá? Que está separado aqui. Infantil, ó. Aí tem a parte dos específicos, também vamos tomar esse cuidado. E, por favor, pense que é uma outra oportunidade. Sua nota lá foi alta, como eu disse, mas não dá para considerar porque você não foi avaliado dessa parte, ok? Então, tá, quais são as novidades então, professor? E agora, o que eu vou fazer? Nós vamos oferecer o nosso curso. Nós tivemos, gente, mais de 400 pessoas na primeira etapa. O nosso curso bomba. Modéstias à parte aqui, nós somos top, sim, somos os melhores. E os melhores por quê? Porque, especialmente em Cubatão, gente, é a nossa cara. Cubatão é a nossa vida lá. Então, nós respiramos Cubatão. Então, a gente realmente focou no concurso de Cubatão. Lembrando que nós tivemos aí a presença de autores como a Jaqueline Moll falando conosco. Então, o próprio autor veio falar conosco. Olha que coisa boa. Nós temos aí questões, por exemplo, como a legislação municipal. Gente, a legislação municipal foram pessoas que falaram aqui conosco, pessoas que construíram a legislação municipal, como foi uma antiga supervisora, né, que foi a professora Marli. E eu mesmo aqui sou do Conselho Municipal e nós construímos, por exemplo, o regimento municipal, né, o regimento das escolas municipais. Então, você está com os melhores. Quem teve aula com o professor de português? Top. Quem teve aula com as professoras de pedagógicos? Top. Vários professores. Então, eu recomendo que você realmente pense muito bem e faça o nosso curso, tá? Não vou dizer que é melhor ou pior do que outro concurso, outro cursinho, porque eu penso que cada um tem os seus benefícios. E o nosso, ele é muito interessante porque cabe no teu bolso. Primeiro que o nosso preço sempre é o mais barato, é o mais enxuto. E aí, você pode, por exemplo, gastar com língua portuguesa R$ 40 e dividir esse R$ 40 em 2 vezes. Então, R$ 40 dividido por 40, né, 2 vezes, se você quiser, 20 nesse mês, 20 no outro mês. Então, tá no bolso de todo mundo. Eu sei que a situação não está fácil, mas dá para todo mundo pagar pelo menos um módulo. E você vai estudando. Mesmo que você não faça mais o concurso de Cubatão agora nessa reaplicação, vamos estudar para o próximo. Sabe por quê? Porque já vai abrir o próximo concurso. Já vai abrir quando, professor? Imediatamente. Sabe os classificados que estão aí neste edital que você vai fazer agora? Sim, vão chamar todos. Todos, todos, todos. Esse, não de Fundamental 2 com tanta certeza, mas infantil é imediato. São só 100 classificados, se eu não me engano. Vão chamar os 100 quando? Na primeira leva. Na primeira leva vão chamar todo mundo. Ou seja, vão abrir um outro concurso para infantil 1, tá? Logo, infantil 2 não tem concurso aberto. Precisa do concurso aberto. Escutou o que eu estou falando, gente? Então, infantil 1, a prova vai acontecer agora, vão chamar todos que foram classificados. Por que isso? Porque foi um erro do edital. Erraram. Eles deviam ter aberto mais o número de classificados. Porque aí, 2 anos por mais 2 anos. 4 anos o concurso podia estar vigente. Mas a prefeitura aí errou nesse processo, tá? Errou ou é algo proposital, né? Dizem que é algo proposital, então a gente não sabe dizer se foi um erro. Mas vai ter que abrir outro concurso, você entendeu? Quando? Imediatamente. Então você já vai estudar para essa prova
e para a próxima. Fundamental 1, que acabou de ter Fundamental 1 com especial. Já estão chamando cento e tarantantã. Vão chamar todos até o início do ano que vem, ou no máximo no meio do ano que vem. Chamam todos. Vai abrir concurso para infantil Fundamental 2. Desculpa, Fundamental 1. Outra questão. Educação especial. Está nos últimos inscritos, classificados. Vão abrir de novo. Vocês entenderam? Não vai parar. Não vai parar. E esse ficou 1 ano parado, esse concurso. Então, eles vão chamar imediatamente. Tem muita gente faltando em Cubatão. Não é pouca, não é muita. E com esse erro do governo anterior, lá de Cubatão, teve muitos problemas lá com relação a essas faltas. E aí a justiça demorou aí para finalizar o processo, finalizou o processo, então agora a prefeitura está realmente desesperada para chamar esse concurso, que não pode cancelar e começar do zero, porque o ideal seria isso, e chamava todo mundo fazer um concurso novo, mas como tem concurso em andamento, tem esse concurso que aconteceu, aí como ia devolver, então, vamos refazer isso e vão abrir um logo mais. Então, não vai ter nem a possibilidade de prorrogar esse concurso, tá? Escutou o que eu falei? Então, Cubatão está resolvido. É fazer essa prova agora, não deu certo, você vai ter uma outra chance. Você vai ter uma outra chance de ter 2 cargos em Cubatão. Foca em Cubatão, gente. Então, respira Cubatão agora, porque depois de 1 ano, mais ou menos, vai ter um outro concurso de novo. Então, você pode entrar nesse concurso com cargo e depois encontrar um outro cargo no próximo concurso. Tá? Então, essa é uma dica que ninguém dá. Ninguém dá por quê? Porque ninguém sabe desses detalhes, tá bom? Então, nós sabemos e estamos passando aqui. É uma informação privilegiada? Não, criança, não é. Sabe por que não é? Porque está no portal de transparência, porque está nas reportagens da TV, falando lá da falta de professor, porque está nas reivindicações do sindicato, do qual eu faço parte, porque está nos pedidos do Conselho Municipal, no qual também eu faço parte. Então, é isso. Nós temos esses dados porque é a nossa vida lá em Cubatão. Eu não tenho, por exemplo, esses dados todos da Prefeitura do Guarujá. Sei mais ou menos, mas não tenho tanto quanto o de Cubatão. Mas Guarujá também a gente sabe que falta professor, é a melhor prefeitura no sentido de carga horária, nós temos aí, você consegue dobrar para ter um salário bem legal, tem um portal de transparência com as informações, é isso, gente, tá bom? Então você pode optar por módulos, eu vou dar aqui uma sugestão muito interessante. Ó, se você está lá querendo focar, tem 2 meses de estudo, ainda dá tempo. Foca, então, pelo menos, na legislação municipal, porque é algo específico da cidade de Cubatão. Então, isso você tem que ter um olhar mais focado. Foca nos pedagógicos, que são muitos livros, muitas informações, né? E com muito tema. E especialmente nos específicos, que é o que vale mais ponto, né? Então, o específico você precisa focar mais, tá? Então, professor, mas eu não tenho esse dinheiro todo. Gente, você pode dividir em 2 vezes. Se for no cartão, você pode dividir em 10.000 vezes, tá? Junta tudo aqui, divide no cartão, tá? Tem os juros do cartão, ok? Nossas aulas ficam na plataforma, são aulas gravadas, mas o que a gente vai oferecer de diferente aqui? Nós vamos oferecer para você mais simulados, algumas aulas bônus ao vivo. Por exemplo, nós estamos tendo curso no Guarujá, com aula ao vivo de português. Eu vou chamar você para ir lá para a aula de Guarujá, participar da aula de português lá ao vivo. Então, é interessante, vamos ter outras situações. Professor, eu fiz o curso na primeira leva e eu não fiz a reaplicação, que eu cobrei uma taxa. Aí você vai pagar, infelizmente, esses valores aqui. Professor, eu fiz o curso da primeira leva, eu fiz a reaplicação e paguei uma taxa lá, e agora? Agora você vai pagar uma taxa menor ainda.
é só R$ 10 por módulo, tá? Se você pagou a reaplicação. Não pagou a reaplicação, porque a galera, a gente fez a prova, depois voltou quando a prefeitura falou, ó, vai ter a reaplicação, o pessoal pagou o curso, pagou uma taxa lá, e aí a prefeitura falou depois, suspensão, 20 a 15 dias depois, começaram a estudar, suspenderam a prova. E essas pessoas ficaram no limbo, embora mais ou menos no limbo, né, gente? Porque eu deixei disponível o conteúdo lá. A pessoa podia continuar estudando o tempo todo. Então, ela teve acesso. Mas as pessoas ficaram aí preocupadas com outras coisas, despreocuparam do concurso. Concurso é treino, concurso é técnica, concurso é perseverança, então você precisa pensar nesses detalhes, tá bom? Treino, técnica, perseverança, precisa pensar nesses detalhes, tudo bem? Aí, então, essas pessoas que tiveram a reaplicação me pagaram 2 vezes, tá? Gente, mas foi um preço de taxa. Agora eu vou cobrar só R$ 10. Mas por que você vai cobrar, professor? Porque eu tenho exatamente esse tempo aqui que eu estou fazendo agora, eu tenho um WhatsApp para responder, a minha equipe, que é uma equipe pequena, tem aí um trabalho para responder para as pessoas. Nós temos a plataforma que a gente paga por uso, por quantidade de alunos, nós temos o pessoal que desenvolve o sistema, o pessoal de marketing. Então, tudo isso é pago. E aí não dá para falar assim, pessoal, então, olha, a prefeitura reaplicou aqui a prova, eu não vou te cobrar nada. Não tem como, gente. Eu tenho custos, tá? Então, é isso. E aí, claro, te incluindo, pensando em você, isso não foi bom para mim também. Essa reaplicação é péssima. Por quê? Porque a pessoa não vai querer pagar um outro curso. Ah, eu já paguei, vou pagar de novo. Ah, eu não, a pessoa não quer, gente. Isso para mim é ruim. Parece assim que as pessoas não acreditam em concurso público, né? Vão desacreditar. E não. Eu sou prova de que concurso público funciona e é certo. E por isso que a justiça, às vezes, tarda, mas ela precisa acontecer para que o processo seja sem nenhum tipo de falha, tá bom? Então, é importante isso. Agora, ó, tá vendo? Aqui é a turma que... Peraí. Opa. A turma que não fez a projeção lá a reaplicação, vai pagar esse mesmo valor lá, porque é um novo curso. Eu vou mostrar aqui para vocês um desafio bem interessante também. Mostra para o seu amigo isso. Você não pode dividir a tua senha com teus amigos. Por quê? Primeiro que isso é ilegal, né? Está dentro dos nossos parâmetros aqui. Eu posso ter algum tipo de processo com relação a isso, né? Com relação a você. A sua plataforma bloqueia a qualquer momento por conta dessa divisão. E primeiro que assim, quando você faz coisas erradas, você sabe que o resultado não vem, né? Não estou dizendo, talvez não venha nesse concurso, mas não vem, porque tudo que a gente planta aqui, ou eu mesmo, quando eu faço uma coisa errada, eu vou realmente receber isso em troca. Então, assim, não divida com um amigo a tua senha, tá bom? Mas eu estou aqui fazendo uma promoção bem interessante. Quer dividir com o amigo? Então chama você e o amigo, vocês vão pagar 50%, cada um, mas cada um vai acessar com o seu nome, com o seu e-mail. Gente, está 240, cada um vai pagar R$ 120. Olha que pouco. Estou falando de um cargo, né? De um cargo. Lembrando que nós temos específicos aqui de infantil, arte, história, língua portuguesa. Top de linha, viu, gente? Top de linha. O de Cubatão foi o concurso que mais eu ofereci a parte específica, tá? Outra chance que você tem, você está fazendo curso na concorrência, fez o curso na concorrência no primeiro momento? Ah, fez com quem? Então, traz aqui um comprovante que você fez, que agora você vai pagar metade do preço. Ah, eu fiz lá naquela plataforma X. Traz aqui o comprovante que você fez
Professor, aqui, ó, Cubatão, prova tal, esses foram os autores, aqui eu paguei tanto, aqui você vai pagar a metade do preço, R$ 120, olha que legal, tá bom? Então, são essas duas oportunidades. Ou se você fez um curso na concorrência, qualquer tipo de concorrência, tá bom? Ou se você fez, ou se você vai fazer com um amigo, tá certo? Bom, gente, a proposta é essa. Aproveitem o momento, que se não tira essa questão no sentido de que foi um erro da banca, já passou esse problema, agora você entendeu que vai ter um outro concurso de novo. E se você quer focar em Cubatão, o momento é agora, gente, porque vai ter agora esse concurso e vai ter daqui a mais ou menos, eu tenho certeza aí, de 6 meses, um outro concurso. Então, você já vai ficar esse período todo estudando, 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 até você passar. Tem coisa melhor, gente? Tem informação melhor? Não tem. Não tem, tá? Tem alguma dúvida? Tem algum comentário? Então, aproveito aqui para dizer para vocês, façam aí o nosso curso, mas se você não fizer o curso, cria aí uma rotina de estudo, que é importante essa rotina. Se você criar uma rotina de estudo, que seja meia hora por dia, cria essa rotina. E com alguma filosofia, gente. Estudar até passar. É isso. Estudar até passar, ou estudar até ser chamado. Porque passar, às vezes a gente passa mesmo. Agora, ser chamado, tomou posse, aí é um outro processo. Entenderam que a chance. Isso. Então, por que eles só podem classificar 100? Porque houve um erro mesmo. A prefeitura errou. Isso é certo. Ou é um erro, ou foi proposital, para dizer assim, não, nós só vamos fazer esse número mesmo de inscritos, porque nós vamos abrir um processo seletivo, porque nós vamos fazer um outro, nós vamos, nesse momento a gente não quer fazer um concurso longo, alguma coisa tinha aí para a prefeitura só pegar esses pouquinhos, porque ele podia fazer como faziam antes, né? 50% que acertasse a prova estava classificado. Por que não foi assim? Por que está reduzindo muito mais? Por que essa redução? Então, é um questionamento muito sério. Ou é uma tática da prefeitura com a banca para ter outros concursos, para ter outras possibilidades, mas concurso dá tanto trabalho. A prefeitura, em geral, todas as prefeituras, atualmente, tá, gente? Não gosta de fazer concurso. Por quê? Porque dá muito trabalho. Olha o BO que deu aí esse concurso de Cubatão, com as falhas. Olha quanta coisa as pessoas precisam responder. Quantos problemas na justiça tiveram. Então, assim, concurso não é um ou dois que dão trabalho, são todos que dão trabalho. Então, eles preferem, geralmente, a prefeitura prefere fazer tudo de uma vez, né, para dar o menos trabalho possível, chamar o máximo que puder, o tempo que puder. Tirando algumas prefeituras que já são mais organizadas no sentido de ordem mesmo, viu? Por exemplo, aqui na nossa região, nós temos a prefeitura de Praia Grande. Religiosamente, eles faziam os concursos de 2 em 2 anos. Religiosamente. Agora deu uma desandada aí, mudou um pouquinho o prefeito, mudou a prefeita, tal, agora mudou, voltou de novo, deu uma desandadinha. E aí eles pararam de chamar, Praia Grande deu uma enroscada, mas Praia Grande era religioso. Era ali certinho. Quem acompanha concurso sabe disso. Aí outra prefeitura que começa, que também tem essa questão bem séria, é a prefeitura de Santos. Está muito claro lá para a prefeitura de Santos. Chama muito, né? Eles têm lá um problema em efetivar o professor adjunto, substituto, mas chamar para o concurso, assim, ó, todos classificados eles chamam. Então, a gente sabe disso.
Cubatão é um rosquinho para chamar, demora bastante, mas também chamam a grande maioria, né? É isso. Então, gente, falou em concurso, a gente sabe aqui um pouquinho. Eu quero saber da sua dúvida. Qual a sua dúvida? Qual a sua, o seu comentário, a sua questão? Professor, boa noite. Boa É que eu noite. comprei alguns módulos é, na abertura na outra vez. Então, eu queria saber se vai ter algum desconto se eu pegar esses módulos de novo ou não. Então, se foi só da primeira vez que você comprou, você vai ter o desconto, sim, porque da primeira vez, vou citar um exemplo aqui. Na primeira vez, português, por exemplo, era R$ 80. Aí, agora está pela metade do preço, R$ 40, tá? Então, é um exemplo. Você deve ter pego lá pedagógicos R$ 80, agora está R$ 40. Então, é, tem um desconto considerável, sim, tá bom? Não tem específico de geografia. Por quê? Primeiro que eu não tenho professor para lecionar. Não acho, né? E quando acho, fica muito grande o conteúdo para um professor só lecionar 10 livros. Então, eu preciso, não é de um professor, eu preciso de pelo menos uns 4, 5 professores. E eu, de geografia, eu não estou conseguindo. Educação física, não estou conseguindo. Inglês, não estou conseguindo. Eu consegui só essas matérias mesmo. Porque eu pego essas matérias, divido em 4, 5 professores, cada um fica com uns 2 livros, mais ou menos, aí dá para trabalhar. Porque a gente aqui, gente, faz um trabalho sério. Não dá para você pegar, que tem cursinhos por aí, tem lugar por aí, que pega lá um único professor, um professor só, fala sobre 30 livros. Alguma coisa está estranha. Primeiro que ele não leu os 30 livros. Tá bom, mas ele teve alguma ideia dos 30 livros? Tudo bem. Mas aí fica um raso, mas raso, raso, raso. Quando eu pego lá um professor e eu dou de uma bibliografia de 30 livros, eu dou 3, eu dou 5 livros para o professor ler, é uma coisa legal, né? Aí o professor consegue falar. Agora, dar 30 livros. Eu estou falando no curso, gente, no curso longo. Teve curso aqui que a gente durou 3 meses de estudos. Aí dá para dividir com muitos professores. Quando é um aulão resumo, aí é resumão mesmo, né? O que fala Lucchesi, o que fala Jaqueline Moll, o que fala Freire, o que fala XYZ. Aí é uma coisa mais resumida. Aí não dá para a gente também ficar com 10 professores. É um professor que vai falar de uma maneira bem geral, né? Então é dessa maneira assim. Entendeu aí, Marcélia? Mas converse conosco no privado. Dividimos, parcelamos, aceitamos ticket, aceitamos oração, fazemos de tudo, de tudo. Parcelamos em mais vezes. Ali está na Sim, plataforma. vou conversar sim. Da outra vez nós conversamos. Tá. E o senhor até deu fazer que a gente conseguiu entrar num acordo. Tá. Na plataforma, tem lá 2 vezes no Pix, ok. Primeiro que ninguém também faz isso no Pix também, né? A gente está fazendo isso aí. Aí na plataforma tem um valor, mas professor, eu só consigo dividir em mais vezes. Professor, me ajuda não sei o quê. Gente, a minha intenção também aqui é ajudar você, tá bom? Porque eu tenho 2 objetivos. Claro que um é ganhar dinheiro e o outro é você passar. Como que eu vou ganhar dinheiro se você passar? Se você não passar, eu não ganho, eu perco, né? Se você não passar, eu perco. Então, como que você vai passar? Pagando, estudando. Então, é um conjunto. Eu dependo de você e você depende de mim aqui no sentido do curso, né? Você não depende de mim em nada, mas assim, no sentido do curso, no que eu estou oferecendo aqui, então aí é uma parceria, que eu preciso que você passe. É uma questão de honra. Por isso que às vezes a gente é chato mesmo, pega no pé, reclama, tal, porque é uma questão de que nós estamos dando a vida por esses concursos e você precisa dar a vida aí também, tá bom? Além do dinheiro, né? Porque o dinheiro a gente tem que chamar de investimento e é mesmo. O curso é investimento, tá bom?
E aí a gente até coloca um desafio. Está em outro lugar? Vem para cá e paga metade. Você vai ver só se não vai gostar do nosso espaço. Eu quero agradecer a sua presença. Venha para conhecer concursos, porque eu tenho certeza que você vai ser aprovado. Se você se dedicar 100%, com certeza você vai ser aprovado. Professor, eu não consigo, não dá para ser 100%, tá bom, mas você vai elevar. Gente, o concurso é isso, é progressão, é treino. Também você não acha que você acaba de sair da faculdade ou, de repente, está muitos anos longe dos estudos, já vai querer passar e passar em primeiro lugar? Não é assim, gente. E olha, deixa eu falar uma coisa, os concursos estão cada vez mais assim, afunilando. Eu passei no último concurso que eu entrei em Cubatão, no primeiro que eu entrei em Cubatão, há mais de 15 anos atrás, era de um jeito os concursos. Hoje está diferente, né? Hoje está diferente. A pergunta que eu faço é, as pessoas que foram aprovadas há 20, 30 anos atrás, se elas voltarem aí e fizerem um concurso hoje, será que elas passam? Eu tenho minhas dúvidas, porque hoje está muito, muito mais difícil, né? A concorrência está maior e está muito mais difícil. Então, eu penso que por isso que nós temos que nos preparar. E também tem um lado muito importante, que é preparar a cabeça, tá? A murmuração, por exemplo, só atrapalha. A reclamação. Não estou dizendo que a gente não reclama, porque eu sou aquele garoto chaqueca, reclamo mesmo. Mas reclamou, faz tua parte. Reclamou, vamos lá. Poxa, não tenho tempo. Não tenho tempo. Você não tem tempo e todo mundo também não tem tempo. É você e todo mundo. Eu tenho um cachorro para cuidar, filho para criar, não sei o que. Gente, todo mundo tem isso. Todo mundo tem essa vida. O trânsito atrapalha, a chuva atrapalha, o dinheiro que não tem. Ninguém aqui está livre, leve, solto ou de bem com a vida 100%. Porque se estivéssemos, nós não estávamos aqui, né? A gente está trabalhando, estamos se esforçando. Então, vamos pensar nessa questão, tá bom? Vou parar de gravar aqui e quero desejar para você, então, um excelente estudo. E, dá tempo, sim, de estudar nesses 2 meses. Dá tempo, tá? Claro que era melhor se fosse mais folgado. Mas você percebeu que você tinha, depois da reaplicação, esse tempo todo para estudar e não aproveitou, talvez? Então, assim, acorda que o universo dá as possibilidades. Você tem que abraçar, tá bom? Um abraço. Professor, por favor.